Citação de abertura do capítulo. Eles são chamados de prodígios alomânticos, homens ou mulheres que avivam seus metais por tanto tempo e tão forte que o influxo constante de poder alomântico transforma sua própria fisiologia. Na maioria dos casos, com a maioria dos metais, os efeitos são muito leves. Queimadores de bronze, por exemplo, frequentemente se tornam prodígios do bronze sem saber. Seu alcance é expandido por queimarem um metal por longos períodos. Tornar-se um prodígio de peltre é perigoso, pois exige manter demais o corpo em um estado no qual não é possível sentir exaustão ou dor. A maioria acidentalmente se mata antes de o processo terminar, e em minha opinião o benefício não vale o esforço. Prodígios de estanho, no entanto, são um tanto especiais. Dotados de sentidos além do que qualquer alomântico normal poderia precisar, ou mesmo desejar, eles se transformam em escravos do que tocam, ouvem, veem, cheiram ou provam. Ainda assim, o poder anormal desses sentidos lhes dá uma vantagem distinta e interessante. Pode-se argumentar que, como um inquisidor que foi transformado por uma estaca hemalúrgica, o prodígio alomântico não chega sequer a ser humano. Capítulo 16. Fantasma despertou para a escuridão. Isso vinha acontecendo com cada vez menos frequência nos últimos tempos. Conseguia sentir a venda no rosto, apertada sobre olhos e ouvidos. Estava enterrada em sua pele extremamente sensível. Mas, ainda assim, usá-la era muito melhor do que estar sem ela. A luz das estrelas era tão brilhante aos seus olhos quanto o sol, e os passos no corredor atrás da porta podiam soar como trovoadas. Mesmo com o tecido grosso sobre os olhos, mesmo com os ouvidos tapados com cera, mesmo com as persianas bem fechadas e amarradas com um pano, às vezes ele tinha dificuldade para dormir. O abafamento era perigoso, deixava-o vulnerável, e ainda assim a falta de sono seria ainda pior. Talvez tudo o que havia feito ao próprio corpo com a queima de estanho o matasse. E, no entanto, quanto mais tempo passava entre o povo de Urtô, mais sentia que as pessoas dali precisariam de sua ajuda para sobreviver aos perigos que se aproximavam. Ele precisava de uma vantagem, apesar de se preocupar com a possibilidade de ter tomado a decisão errada. Ao menos havia tomado alguma. Continuaria com ela, esperando que fosse o suficiente. Ele grunhiu baixinho, sentando-se, tirando o tecido e puxando a cera dos ouvidos. O quarto estava escuro, mas mesmo a luz fraca que atravessava a janela, as lacunas preenchidas com tecido, bastava para que enxergasse. O estanho se avivava confortavelmente em seu estômago. A reserva estava quase no fim, exaurida durante a noite. O corpo de fantasma agora a usava por instinto. Seu consumo havia se tornado inconsciente, como a respiração ou o piscar dos olhos. Ouvira falar de brutamontes que podiam queimar peltre para curar o corpo, mesmo sem consciência dos ferimentos. O corpo entendia do que precisava. Ele estendeu a mão para um frasco ao lado da cama, tirando dele um pequeno punhado de pó de estanho. Trouxera bastante consigo, aumentando seu estoque com compras posteriores no mercado negro. Felizmente, estanho era relativamente barato.
Ele jogou o punhado em uma caneca sobre o criado mudo e em seguida foi até a porta. O quarto era pequeno e atulhado, mas ele não precisava dividi-lo com mais ninguém. Aquilo era um luxo para os padrões dos Ska. Ele estreitou os olhos e abriu a porta. A luminosidade do corredor, banhado do sol, o atingiu. Cerrando os dentes devido à luz intensa, apesar de continuar com as pálpebras fechadas, tateou o chão. Logo descobriu a jarra de água fresca, tirada do poço para ele pelos criados da estalagem. Puxou-a para dentro e fechou a porta. Ele piscou, atravessando o quarto para encher a caneca. Bebeu de um gole só com o estanho. Seria o bastante para o dia. Pegou um punhado extra e colocou numa bolsinha só para garantir. Poucos minutos depois, estava pronto. Sentou-se na cama, fechando os olhos e se preparando para o dia. Se os espiões do cidadão estivessem certos, outros membros do grupo de Elend estavam a caminho de Urtot. Provavelmente tinham ordens para capturar o depósito e reprimir a rebelião. Fantasma precisaria recolher o máximo de informações que pudesse antes que chegassem. Ele se sentou, repassando planos e refletindo. Conseguia sentir pés batendo nos quartos ao redor. A estrutura de madeira parecia sacudir e tremer como uma enorme colmeia cheia de operários ocupados. Lá fora ouvia vozes chamando, gritando, falando. Sinos soavam ao longe. Ainda era cedo, mal passando do meio-dia, mas as brumas já haviam desaparecido. Urtot tinha cerca de 6 ou 7 horas de luz do dia sem brumas. Ou seja, um lugar onde as safras ainda podiam crescer e seres humanos ainda podiam prosperar. Normalmente, Fantasma teria dormido durante as horas do dia. No entanto, havia coisas que precisava fazer. Abriu os olhos, em seguida foi até o criado mudo, tirando dele um par de óculos. Haviam sido feitos sob medida, com lentes que não corrigiam sua visão. Tinha apenas vidros normais. Ele colocou os óculos e, em seguida, amarrou novamente a venda ao redor da cabeça, cobrindo a frente e a lateral das lentes. Mesmo com os sentidos aguçados, não conseguia ver através das pálpebras. No entanto, com os óculos, ele conseguia abrir os olhos e usar o tecido ao mesmo tempo. Tateou seu caminho até a janela. Em seguida, tirou os panos e abriu as cortinas que a cobriam. A luz quente, quase escaldante do sol, o banhou. A venda se enterrava na pele de sua cabeça, pinicando. Mas ele conseguia enxergar. O pano bloqueava apenas o suficiente da luz para impedir que cegasse, mas era translúcido bastante para permitir sua visão. Era como as brumas, na verdade. O tecido era quase invisível para ele, pois seus olhos eram extremamente aguçados. Sua mente apenas filtrava a interferência do tecido. Fantasma assentiu consigo mesmo. Em seguida, pegou seu bastão de duelo e saiu do quarto. Sei que você é quieto, falou Durney, batendo suavemente no chão à sua frente com um par de varetas. Mas até mesmo você precisa admitir que isso é melhor do que viver sob o jugo dos lordes. Fantasma estava sentado em uma rua canal, as costas apoiadas em uma parede de pedra que havia sustentado o canal e a cabeça levemente inclinada. O fosso do mercado era a rua canal mais larga de Urtot. No passado, fora um curso d'água tão amplo
que 3 barcos podiam atracar lado a lado no meio, e ainda sobrava espaço. Agora havia se tornado a principal alameda da cidade e também a principal localização para comerciantes e pedintes. Pedintes como Fantasma e Dern sentavam-se bem na lateral da fenda, edificações se assomando sobre eles como muralhas de uma fortaleza. Poucos passantes prestavam atenção nos homens maltrapilhos. Ninguém parava para observar que um deles parecia estar analisando a multidão com cuidado, apesar do tecido escuro sob os olhos, enquanto o outro falava de um jeito articulado demais para ter crescido na sarjeta. Fantasma não respondeu à pergunta de Dern. Em sua juventude, a forma como falava, com um sotaque carregado, a língua cheia de gírias, fora sua marca, o que fazia com que geralmente fosse desprezado. Mesmo agora, ele não tinha a loquacidade ou as maneiras charmosas de Kelsey. Então, simplesmente tentava falar o mínimo possível. Menos chance de se meter em encrencas. Estranhamente, em vez de considerarem mais fácil desprezá-lo quando não falava, isso parecia fazer com que prestassem mais atenção nele. Dern continuava a fazer seu batuque com os gravetos. Como um artista de rua sem público, as batidas no chão de terra eram leves demais para alguém ouvir, exceto por Fantasma. O ritmo de Dern era perfeito. Qualquer menestrel o teria invejado. Quero dizer, olha o mercado, o outro continuou. Com o senhor soberano, a maioria dos ska jamais poderia fazer comércio abertamente. Temos algo belo aqui. Ska governando ska. Estamos felizes. Fantasma conseguiu ver o mercado. Pensava que se as pessoas estivessem realmente felizes, estariam sorrindo, não com carrancas no rosto. Estariam comprando e passeando, não pegando rapidamente o que queriam e seguindo em frente. Além disso, se a cidade fosse a utopia feliz que deveria ser, não haveria necessidade das dúzias de soldados que vigiavam a multidão. Fantasma negou com a cabeça. Todo mundo usava exatamente as mesmas roupas, cores e estilos ditados pelo cidadão. Mesmo a mendicância era extremamente regulamentada. Os homens logo chegariam para contar as esmolas de Fantasma, calcular quanto havia ganhado e retirar a parte do cidadão. Olha só, Dern disse, você vê alguém sendo espancado ou morto na rua? Com certeza, algumas restrições valem a pena se é isso que temos em troca. Agora as mortes acontecem em becos silenciosos, Fantasma disse baixinho. Ao menos o senhor soberano nos matava abertamente. Dern franziu o senho, recostou-se, batendo no chão com suas varetas. Era um padrão complexo. Fantasma sentia as vibrações pelo chão e as considerava calmantes. As pessoas sabiam do talento pelo qual passavam, batendo calmamente no chão que percorriam? Dern poderia ter sido um músico magistral. Infelizmente, sobre as leis do Senhor Soberano, os ska não podiam tocar música. E sob as do cidadão, bem, em geral, não era bom chamar a atenção para si. Não importava por qual método. Aí está, Dern falou de repente, conforme prometido. Fantasma ergueu os olhos. Através dos murmúrios, dos sons, dos lampejos de cor e do aroma forte de detritos, pessoas e produtos à venda. Fantasma viu um grupo de prisioneiros sendo escoltado por soldados em trajes marrons. Às vezes, a inundação de sensações quase o sobrecarregava. No entanto, como já dissera a Vin antes,
Queimar estanho não era sobre o que se poderia sentir, mas sobre o que se conseguia ignorar. E ele havia aprendido muito bem a se concentrar nos sentidos de que precisava, pondo de lado as distrações. Os clientes do mercado abriram caminho para um grupo de soldados e seus prisioneiros. As pessoas baixavam a cabeça observando com seriedade. Você ainda quer acompanhar? Durney perguntou. Fantasma se levantou. Durney assentiu. Em seguida se levantou e agarrou Fantasma pelo ombro. Sabia que ele conseguia enxergar, ou ao menos Fantasma havia presumido que Durney era perceptivo bastante para ter notado aquilo. Contudo, os dois mantinham a farsa. Era comum entre os mendigos adotar uma encenação de sofrimento numa tentativa de angariar mais moedas. O próprio Durney caminhava como um perfeito cochear falso e arrancava os cabelos, deixando na cabeça trechos vazios com aparência doentia. Ainda assim, Fantasma conseguia sentir o cheiro de sabonete na pele do homem e do vinho fino em seu hálito. Era um Lord Gatuno. Havia poucos mais poderosos que ele na cidade. De qualquer forma, sua maestria com disfarces lhe permitia caminhar nas ruas sem ser percebido. Eles não eram os únicos a seguir os soldados e seus prisioneiros. Ska, vestindo cinza aprovado, acompanhava um grupo como espectros, uma massa silenciosa arrastando os pés em meio às cinzas cadentes. Os soldados seguiram até uma rampa que saía das ruas Canal, guiando as pessoas para uma parte mais abastada da cidade, onde alguns canais haviam sido ocupados e calçados com pedras. Logo, os pontos mortos começaram a aparecer, cicatrizes carbonizadas, ruínas que, no passado, haviam sido lares. O cheiro de fumaça era quase esmagador para Fantasma, que precisou começar a respirar pela boca. Não precisaram caminhar muito mais para chegar ao destino. O cidadão em pessoa estava presente. Ele não andava a cavalo. Havia sido todos enviados para as fazendas, pois apenas nobres estúpidos eram bons demais para andar com os próprios pés. No entanto, vestia vermelho. O que é isso que ele está vestindo? Fantasma perguntou num sussurro, enquanto Durney o guiava pela lateral da multidão. O cidadão e seu séquito estavam nos degraus de uma mansão especialmente grandiosa, Ska apinhados ao seu redor. Durney levou o Fantasma a um lugar onde um grupo de valentões reservara para si uma parte exclusiva da rua, com boa vista do cidadão. Eles assentiram para Durney, deixando-o passar sem comentários. Como assim? Durney perguntou. O cidadão está vestindo o que sempre veste, calças Ska e uma camisa de trabalho. São vermelhas, Fantasma sussurrou. Não é uma cor aprovada. Ficou sendo esta manhã. Oficiais do governo podem usar. Desse jeito, eles se destacam e as pessoas em apuros podem encontrá-los. Ou, ao menos, essa é a explicação oficial. Fantasma franziu a testa. Porém, outra coisa chamou sua atenção. Ela estava lá. Era natural que estivesse, claro. Acompanhava o irmão aonde quer que ele fosse. O cidadão se preocupava muito com sua segurança e raramente a deixava longe de suas vistas. Trazia a mesma feição de sempre. Olhos tristonhos emoldurados por cabelos castanho avermelhados. Grupo triste o de hoje, Durney comentou. E em um primeiro momento, Fantasma pensou que ele se referia a Beldre. No entanto, Durney acenou com a cabeça para o grupo de prisioneiros. Tinham um aspecto igual ao das demais pessoas da cidade. Roupas cinzentas,
rostos manchados de cinzas, posturas subservientes. O cidadão, no entanto, avançou para explicar as diferenças. Um dos primeiros anúncios que esse governo fez, ele declarou, foi um de solidariedade. Somos um povo ska. Os nobres escolhidos pelo Senhor soberano nos oprimiram por 10 séculos. Decidimos que Urtô se tornaria um lugar de liberdade. Surgiria um lugar como o que o próprio sobrevivente profetizou. Você os contou? Dern sussurrou para a fantasma, que assentiu. 10, disse, contando os prisioneiros. Aqueles que esperávamos, você não ganhou sua moeda, Dern. Observe. Estes, o cidadão disse, a careca brilhando à luz vermelha do sol, enquanto apontava para os prisioneiros. Estes não atentaram ao nosso alerta. Sabiam, como todos sabem, que qualquer nobre que ficasse na cidade perderia a vida. Esta é a nossa vontade, toda a nossa vontade. Mas, como todos de sua espécie, estes foram arrogantes demais para nos dar ouvidos. Tentaram se esconder. Eles se consideram acima de nós. Assim será sempre, e isso os expõe. Ele fez uma pausa e então continuou. E por isso fazemos o que devemos. Acenou para que seus soldados avançassem. Eles empurraram os prisioneiros degraus acima. Fantasma conseguia sentir o cheiro de óleo no ar, quando os soldados abriram as portas da casa e jogaram as pessoas para dentro. Em seguida, bloquearam a porta por fora e se afastaram. Cada soldado acendeu uma tocha e a jogou no prédio. Não eram necessários sentidos sobre-humanos para notar o calor que logo se espalhou, e a multidão se retraiu, revoltada e apavorada, mas fascinada. As janelas haviam sido pregadas com tábuas. Fantasma conseguia ver os dedos tentando arrancar a madeira. Conseguia ouvir pessoas gritando. E conseguia ouvi-las batendo na porta trancada, tentando abrir caminho, chorando, tomadas pelo terror. Ele queria fazer alguma coisa, porém, mesmo com estanho, não tinha como combater um esquadrão inteiro de soldados por conta própria. Elend e Vin o tinham enviado para colher informações, não para agir. Ainda assim, ele se encolheu, chamando-se de covarde ao dar as costas para o edifício em chamas. Não deveria ser assim, Fantasma sussurrou, ríspido. Eram nobres, Dern comentou. Não eram. Os pais talvez fossem, mas eles eram ska, pessoas normais, Dern. Tem sangue nobre. Todos nós temos. Se você voltar bastante no passado, Fantasma falou. Dern negou com a cabeça. É assim que tem que ser. Esse é o desejo do sobrevivente. Não associe o nome dele a esta barbaridade, Fantasma sibilou. Dern ficou em silêncio por um momento. Apenas os sons das chamas e daqueles que morriam lá dentro se sobressaindo no ambiente. Por fim ele falou. Sei que é difícil ver e talvez o cidadão seja um tanto ansioso demais, mas eu ouvi ele falar uma vez. O sobrevivente, esse é o tipo de coisa que ele ensinava. Morte aos nobres, governo pelos ska. Se você tivesse ouvido, entenderia. Às vezes é preciso destruir uma coisa para construir algo melhor. Fantasma fechou os olhos. O calor do incêndio parecia queimar sua pele. Ele tinha ouvido Kelser falar para as multidões de ska, e Kelser disseram as coisas que Dern agora mencionara. Na época, o sobrevivente fora uma voz de esperança, de coragem. As mesmas palavras repetidas agora, no entanto,
haviam se transformado em palavras de ódio e destruição. Fantasma se sentia enojado. De novo, Dern falou erguendo os olhos, sentindo-se especialmente rude. Eu não pago para você fazer propaganda do cidadão. Me fale o que preciso ou não verá mais nenhuma moeda minha. O enorme mendigo se virou, encontrando os olhos dele por trás da venda. Conte os crânios, disse em voz baixa. Em seguida, tirou a mão do ombro de Fantasma e se embrenhou na multidão. Fantasma não seguiu. O cheiro da fumaça e de carne queimando estavam ficando fortes demais para ele. Virou-se, abrindo caminho pela multidão, buscando o ar fresco. Cambaleou até recostar-se em um edifício. Respirando fundo, sentindo a granulação grosseira da madeira contra seu flanco. Parecia que a chuva de cinzas era a parte da pira lá atrás, lascas de morte lançadas ao vento. Ele ouviu vozes, virou-se, notando que o cidadão e seus guardas haviam se afastado do incêndio. Kellion estava discursando para a multidão, incentivando-a a ser vigilante. Fantasma assistiu por um tempo e, finalmente, a multidão começou a se dispersar, seguindo o cidadão enquanto ele voltava para o fosso do mercado. Ele os puniu, agora precisa abençoá-los. Com frequência, especialmente após execuções, o cidadão visitava pessoalmente o povo, movendo-se entre as barracas no mercado, cumprimentando com apertos de mão e incentivando-as a continuar perseverando. Fantasma desceu por uma rua lateral, logo saiu da parte mais abastada da cidade, chegando a um lugar onde a rua se estreitava diante dele. Escolheu um ponto onde a parede de retenção havia desmoronado, formando uma rampa para dentro do canal seco, e pulou, deslizando até o fundo. Puxou o capuz da capa, obscurecendo os olhos cobertos, e abriu caminho pela rua agitada com a destreza de quem havia crescido como um moleque de rua. Mesmo tomando uma rota alternativa, chegou ao fosso do mercado antes do cidadão e de seu séquito. Fantasma observou através da chuva de cinzas o homem descer uma larga rampa de terra, seguido por um grupo de centenas de pessoas. Você quer ser ele, Fantasma pensou, agachando-se ao lado da barraca de um mercador. Kelser morreu para dar esperança a este povo, e agora você pensa em roubar seu legado. Aquele homem não era Kelser. Aquele homem nem era digno de proferir o nome do sobrevivente. O cidadão caminhava pela rua, mantendo um ar paternal, conversando com as pessoas do mercado, tocava-os nos ombros, apertava suas mãos e sorria com benevolência. O sobrevivente ficaria orgulhoso de vocês. Fantasma ouvira a voz dele através da barulheira da multidão. As cinzas que caem são um sinal dele. Representam a queda do império, as cinzas da tirania. Dessas cinzas faremos uma nova nação, uma nação liderada pelos Ska. Fantasma avançou, puxando o capuz para trás e apalpando com as mãos à frente do corpo, como se fosse cego. Carregava seu bastão de duelo nas costas, em uma tira escondida pelas dobras de sua larga camisa cinzenta. Tinha bastante habilidade para se mover no meio de multidões, enquanto Vin sempre se esforçara para permanecer obscura e invisível. Fantasma conseguira as duas coisas sem nem tentar. De fato, estava sempre tentando justamente o oposto. Tinha sonhado em ser um homem como Kelser, pois mesmo antes de ter conhecido o sobrevivente, Fantasma já ouvira histórias sobre o homem, o maior ladrão Ska de seu tempo, um homem ousado o bastante para ameaçar o próprio Senhor soberano.
E, contudo, por mais que tentasse, Fantasma nunca foi capaz de se destacar. Era fácil demais ignorar um garoto com um rosto sujo de cinzas, especialmente se não conseguia entender seu palavreado do leste. Fora necessário conhecer Kelser de fato, ver como ele podia tocar as pessoas com a fala, para que finalmente se convencesse a abandonar o dialeto. Foi quando começou a entender que havia poder nas palavras. Fantasma sutilmente abriu caminho até a frente da multidão que assistia ao cidadão. Foi chacoalhado e empurrado, mas ninguém gritou com ele. Um homem cego levado pelo turbilhão de pessoas era fácil de ignorar, e o que era ignorado podia chegar aonde não devia estar. Com um posicionamento cuidadoso, Fantasma logo se pôs diante do grupo, a um braço de distância do cidadão. O homem cheirava a fumaça. Entendo, minha boa mulher, o cidadão estava dizendo enquanto segurava as mãos de uma anciã. Mas seu neto é necessário onde está, trabalhando nos campos. Sem ele e seus companheiros, não teríamos o que comer. Uma nação governada pelos Ska também precisa ser cultivada pelos Ska. Mas ele não pode voltar nem um pouco? A mulher perguntou. No tempo certo, minha boa mulher, o cidadão respondeu. No tempo certo. Seu uniforme carmesim transformava-o no único ponto de cor da rua, e Fantasma se flagrou encarando-o. Desviou os olhos do homem e continuou a manobrar pelas pessoas, pois o cidadão não era seu objetivo. Beldre estava ao lado, como de costume, sempre observando, mas nunca interagindo. O cidadão era tão enérgico que a irmã era facilmente esquecida. Fantasma entendia muito bem aquela sensação. Ele deixou que um soldado o empurrasse, tirando-o do caminho do cidadão. Aquele empurrão levou o Fantasma para o lado de Beldre. Ele sentiu bem fraco um aroma de perfume. Pensei que fosse proibido. O que Kelser teria feito? Teria atacado, talvez matando o cidadão? Ou teria encontrado outra maneira de atingi-lo? Kelser não teria deixado essas coisas terríveis acontecerem. Teria agido. Talvez tivesse tentado se aliar a alguém de confiança do cidadão. Fantasma sentiu o coração, sempre muito mais alto para ele agora, bater mais rápido. A multidão voltou a se mover e ele se deixou empurrar contra Beldre. Os guardas não estavam vigiando, concentrados no cidadão e em mantê-lo seguro com tantos desconhecidos ao redor. Seu irmão, Fantasma sussurrou no ouvido dela. Você aprova os assassinatos dele? Ela se virou e ele percebeu pela primeira vez que os olhos dela eram verdes. Fantasma ficou parado em meio à multidão, deixando-se ser levado enquanto ela procurava, tentando descobrir quem havia falado. A multidão que seguia o cidadão a carregou para longe dele. Fantasma esperou, sendo sacudido por um mar de cotovelos, por um curto momento. Em seguida, começou a manobrar de novo, abrindo caminho entre as pessoas, com cuidado até estar ao lado de Beldre outra vez. Acha que é diferente do que o Senhor Soberano fazia? Questionou num sussurro. Eu o vi uma vez, reunindo pessoas aleatórias e as executando na praça da cidade de Lutadel. Ela se virou de novo, finalmente identificando Fantasma entre a multidão inquieta. Ele ficou parado, encarando os olhos dela, apesar da venda. As pessoas se moveram entre eles, e ela foi levada para longe. Sua boca se moveu. Apenas alguém com sentidos aguçados pelo estanho
poderia ter visto detalhes suficientes para divisar as palavras naqueles lábios. Quem é você? Ele abriu caminho na multidão mais uma vez. Aparentemente, o cidadão planejava fazer um grande discurso lá adiante. Aproveitando a aglomeração cada vez maior, pessoas se apinhavam ao redor do pódio localizado no meio do mercado. Estava ficando mais difícil se mover entre elas. Fantasma a alcançou, mas sentiu a multidão o afastar novamente. Então ele estendeu a mão por entre alguns corpos e agarrou ela. Agarrou a dela, puxando o pulso conforme se movia com as ondas de movimento da aglomeração. Ela se virou, claro, mas não gritou. A multidão se remexia ao redor deles, e ela se moveu para fitar seus olhos vendados em meio à turba. Quem é você? Beldre perguntou novamente, embora estivesse perto bastante para ouvir o que ela havia dito. Nenhum som escapou de seus lábios. Ela apenas movia a boca em silêncio. Atrás dela, no pódio, seu irmão começou o discurso. O homem que vai matar seu irmão, disse Fantasma baixinho. De novo, ele esperou uma reação dela, um grito talvez, uma acusação. Suas ações ali haviam sido impulsivas, nascidas da frustração por não ter sido capaz de ajudar os executados. Se ela gritasse, ele percebeu, poderia levá-lo à morte. Ainda assim, Beldre permaneceu em silêncio, flocos de cinza caindo entre eles. Outros já disseram o mesmo, ela falou sem emitir som nenhum. Os outros não eram eu. E quem é você? Ela perguntou pela terceira vez. O companheiro de um Deus, um homem que pode ver sussurros e sentir gritos. Um homem que acha que sabe o que é melhor para este povo, mais do que o governante que escolheram? Disse ela sem som. Sempre haverá dissidentes que temem o que precisa ser feito. Fantasma ainda segurava a mão da mulher. Ele a apertou com força, puxando-a para perto. A multidão lotava a frente do pódio, deixando os dois nos fundos, como conchas abandonadas em uma praia de ondas que se retraíram. Eu conheci o sobrevivente, Beldre, ele sussurrou. Ele me deu um nome, me chamou de amigo. O que vocês fizeram nessa cidade o deixaria horrorizado. E eu não vou deixar seu irmão continuar a distorcer o legado de Kelsier. Se precisar, leve a ele o meu aviso. Diga a Kellion que estou chegando para pegá-lo. O cidadão havia parado de falar. Fantasma ergueu os olhos na direção do púlpito. Kellion estava lá, observando de cima a multidão de seguidores. Olhando para Fantasma e Beldre em pé, juntos, ao fundo. Fantasma não havia percebido o quanto estava exposto. Você aí! O cidadão gritou. O que está fazendo com a minha irmã? Maldição! Fantasma pensou, soltando a garota e partindo em disparada. Uma das principais inconveniências das ruas Canal, no entanto, eram seus muros altos e íngremes. Havia poucas maneiras de escapar do mercado e todas estavam sendo vigiadas pelos membros das forças de segurança de Kellion. Ao comando do cidadão, soldados começaram a avançar de seus postos, vestindo couro e carregando aço. Ótimo! Fantasma pensou, avançando para o grupo mais próximo de soldados. Se conseguisse passar por eles, poderia chegar até uma rampa. Quem sabe desaparecer nos becos entre os prédios acima. Espadas saíram das bainhas. Atrás de Fantasma, pessoas gritavam apavoradas. Ele enfiou a mão nos rasgos de sua capa e puxou seu bastão de duelo. Em seguida, estava no meio deles.
Fantasma não era um guerreiro, não de verdade. Treinara com Han, claro. Trevo insistira que o sobrinho precisava saber se defender. No entanto, os verdadeiros guerreiros do bando sempre haviam sido os nascidos das brumas, Vin e Kelser, como Han, como um braço de peltre, oferecendo força bruta caso fosse necessário. Mas Fantasma havia passado muito tempo treinando. Ultimamente, descobrira algo interessante. Tinha uma coisa que Vin e Kelser nunca poderiam ter tido, uma série ofuscante de conhecimentos sensoriais que seu corpo poderia usar instintivamente. Conseguia sentir perturbações no ar e tremores no chão, e era capaz de saber onde as pessoas estavam simplesmente pela proximidade das batidas de seus corações. Podia não ser um nascido da bruma, mas, ainda assim, representava um grande perigo. Sentiu um vento suave e soube que uma espada estava rumando em sua direção. Ele se esquivou. Sentiu um passo no chão e soube que alguém investira pela lateral. Afastou-se. Era quase como queimar átio. O suor voou de sua testa quando o fantasma girou e ele golpeou a nuca de um soldado com o bastão de duelo. O homem tombou. A arma de Fantasma era feita da mais fina madeira maciça, mas, apenas por via das dúvidas, bateu com a ponta do bastão na têmpora do homem caído, tirando-o de combate de uma vez por todas. Então ouviu um grunhido ao lado, baixinho, porém revelador. Fantasma lançou a arma na direção do som e golpeou o antebraço de um soldado. Os ossos quebraram e o soldado gritou, soltando a arma. Fantasma o atingiu na cabeça. Em seguida, girou erguendo o bastão para bloquear o golpe do terceiro soldado. Aço encontrou madeira e o aço venceu, quebrando a arma de Fantasma. No entanto, o bastão parara o golpe de espada, dando tempo para ele se esquivar e agarrar a espada de um soldado caído. Era diferente das espadas com as quais havia praticado. Os homens de Urtô preferiam lâminas longas e finas. Ainda assim, Fantasma tinha apenas um soldado para enfrentar. Se pudesse derrubar o homem, estaria livre. O oponente de Fantasma parecia perceber que tinha vantagem. Se Fantasma corresse, deixaria as costas expostas para o ataque. Porém, se ficasse, ele logo seria dominado. O soldado circulou cuidadoso, tentando ganhar tempo. Então, Fantasma atacou. Ergueu a lâmina, confiando em seus sentidos aguçados para compensar a diferença no treinamento. O soldado ergueu sua arma para se defender, e a espada de Fantasma ficou paralisada no ar. Cambaleou, tentando forçar a arma para a frente, mas foi estranhamente mantido no lugar, como se tentasse empurrá-la através de algo sólido e não pelo ar. Era como se alguém estava empurrando. Alomancia. Fantasma olhou desesperadamente ao redor e imediatamente encontrou a fonte do poder. A pessoa empurrando precisava estar bem diante de Fantasma, pois os alomânticos podiam apenas empurrar para longe de si. Kellion, o cidadão, estava ao lado da irmã. O cidadão encontrou o olhar de Fantasma, que viu o esforço nos olhos do homem enquanto ele apertava a irmã, usando o peso dela para se apoiar enquanto empurrava a espada do outro, interferindo na batalha como Kelser fizera, muito tempo antes, durante uma visita às cavernas nas quais seu exército treinava. Fantasma soltou a arma, deixando-a voar para longe de suas mãos. Em seguida, se lançou ao chão. Ele sentiu o vento de uma espada inimiga brandindo acima de sua cabeça, errando por pouco.
A arma bateu no chão a uma curta distância. O retinir alto em seus ouvidos. Não havia tempo para recobrar o fôlego. Conseguiu apenas se erguer para fugir do golpe seguinte do soldado. Felizmente, Fantasma não estava usando nenhum metal que Kellion pudesse empurrar para influenciar ainda mais a luta. Aquele era um hábito que Fantasma ficou feliz de nunca ter abandonado. A única opção era correr. Não podia lutar, não com um alomântico interferindo. Ele se virou enquanto o soldado preparava outro golpe. Então Fantasma lançou-se para a frente, avançando na área de guarda do soldado. Ele se abaixou sobre o braço do homem e se esquivou de lado, esperando passar e deixar o soldado confuso. Algo prendeu seu pé. Fantasma se virou. Em um primeiro momento, supôs que Kellion estivesse puxando de alguma forma. Em seguida, viu aquele soldado no chão, o primeiro que ele derrubara, agarrando seu pé. Bati neste homem 2 vezes na cabeça. Fantasma pensou frustrado. Não tem como ele ainda estar consciente. A mão apertou seu pé puxando. A mão apertou seu pé, puxando o Fantasma para baixo com força sobre-humana. Com uma força daquelas, o homem tinha de ser um brutamontes, um queimador de peltre como Ran. Fantasma estava seriamente encrencado. Ele chutou, conseguindo se soltar, e cambaleou até recuperar o equilíbrio. Porém, um brutamontes teria o poder do peltre. Poderia correr mais rápido e mais longe que Fantasma. 2 alomânticos contando o próprio cidadão. Fantasma pensou. Alguém não desdenha tanto do sangue nobre quanto alega. Os 2 soldados avançaram sobre ele, gritando de frustração, ouvindo o próprio coração martelar como um tambor. Fantasma se lançou para cima dos brutamontes e agarrou o homem, pegando-o de surpresa. Naquele momento de confusão, Fantasma girou, usando o corpo do brutamontes como um escudo para se proteger do terceiro soldado. Mas não havia contado com o treinamento brutal do cidadão. Kellion sempre falava de sacrifício e necessidade. Aparentemente, essa filosofia se estendia aos soldados, pois o homem com a espada avançou e atravessou a arma direto nas costas do amigo, perfurando o coração e dirigindo a arma para o peito de Fantasma. Era um golpe que apenas um homem com a força e a precisão de um brutamontes poderia ter executado. 3 alomânticos. Fantasma pensou zonzo. Quando o soldado tentou libertar a espada dos 2 corpos, o corpo do homem morto foi um peso que, por fim, quebrou a lâmina. Como cheguei a sobreviver tanto tempo? Eles deviam estar tentando não revelar seus poderes, tentando permanecer ocultos da população. Fantasma cambaleou para trás, sentindo sangue no peito. Estranhamente, não sentia dor. Seus sentidos aguçados deveriam ter causado uma dor tão poderosa que... A dor veio e tudo ficou escuro.